Hebreus, abra suas Bíblias em Hebreus capítulo 11, versículo de número 24. Todos encontraram? Amém. Então vamos ler, todos juntos. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão pela fé. Ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Só até aí. Senhor, obrigado por essa palavra. Por favor, faça uso dela para a tua glória e para o teu louvor. Senhor, como diz a tua palavra, tudo que fizer, faça-se como se Deus e não para os homens. Para a tua glória que eu vou ministrar essa palavra aqui. Mas use ela. Faça que essa palavra entre em cada coração. Glória a Deus. Avive vidas, transforme vidas, restaure vidas. Por favor, Senhor. É a tua palavra que será pregada. Receba toda a glória para si. E nos faça mais parecidos com o seu Filho amado, em o nome de Jesus. Amém. Sente, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, o tema dessa mensagem é a fé que persevera. Amém? Lembre desse tema, a fé que persevera. O autor que escreveu o livro de Hebreus, nós não sabemos automaticamente quem foi, apontamos para o apóstolo Paulo, porque parece muito com as cartas paulinas. Então os teólogos, alguns afirmam que foi Paulo. Eu muitas vezes me pego lendo Hebreus e até chego a citar Paulo, tão parecido que é o livro de Hebreus com as cartas paulinas, mas na verdade o autor é desconhecido. Mas o autor que escreveu o livro de Hebreus, em grego, claro, ele tinha um propósito. E o propósito do autor escrever o livro de Hebreus foi incentivar a fidelidade do povo a Cristo e a sua nova aliança, mostrando que ele é o novo o novo, último e superior sumo sacerdote. A data que esse livro foi escrito, no ano 70. E algumas verdades fundamentais se encontram aqui. Por exemplo, Cristo é superior aos anjos e a Moisés e a Arão. Você vai aprender isso somente no livro de Hebreus. E ao mistério sacerdotal do Antigo Testamento. O Antigo Testamento admitiu o caráter temporário dessas estruturas, de modo que a nova aliança não é de maneira alguma contrária à antiga. Você aprende isso aqui em Hebreus. Cristo volta-se para os tipos obsoletos de fé, levará ao julgamento divino. As pessoas da igreja devem perseverar até o fim em fidelidade a Cristo, ou irão sofrer o castigo divino. Você vê tudo isso aqui nessas verdades fundamentais do livro de Hebreus. Então, amados, quando o autor escreve o capítulo 11, ele escreve antecedendo o capítulo 10, que ele já tinha falado no capítulo 10, que nós não somos daquele que retrocedemos, mas daquele que persevera para a conservação da alma. Hebreus 10, 39. Mais um pouco na frente, ele abrange mais o sermão. Então ele diz, depois de dizer aos crentes hebreus que não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a conservação da alma, o autor dessa epístola introduz o mais longo capítulo da carta, falando sobre a fé que não retrocede. Ele faz uma retrospectiva histórica do ponto de Israel, desde os seus primórdios até os seus dias mencionados. Vários heróis da fé. Então, a proposta do escritor é ilustrar a continuidade entre os cristãos hebreus e os homens piedosos da antiguidade, suas proezas, suas vistas, como um período apropriado
para a era cristã. Toda a fé genuína se apoia na palavra de Deus. A fé é a resposta humana ao que Deus diz em sua palavra. A fé é a certeza das coisas e a convicção de fatos, coisas que se esperam e fatos que não se vê. Portanto, a fé não é a certeza do conhecido, mas do invisível. Amém? Amém. Glória a Deus. A fé não é a certeza do conhecido, mas do invisível. Amados irmãos, os aspectos proeminentes da fé, associados com Moisés, são o seu destemor, sua disposição para ser maltratado em vez de usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Vamos ler comigo isso aqui. Vai para o texto. Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios. Então, amados, veja a escolha de Moisés. É interessante a escolha que Moisés fez, não é? Quando você olha um homem tomando a decisão que Moisés tomou, realmente é de se impressionar. Porque, e a Bíblia diz que isso foi pela fé. Pode deixar para vocês. Ah, sim. Pode voltar para casa. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pronto. Como eu estava dizendo, irmãos, o aspecto proeminente da fé associado com Moisés são seu destemor e a sua disposição aqui para ser maltratado em vez de usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Veja, um determinado sofrimento sempre foi a identidade do povo de Deus. Propósito dele para aperfeiçoar, lapidar, provar a fé do seu povo. Parou aí. Glória a Deus, pronto. Tá bom. Bote só um negocinho aqui para ficar aqui, não, por favor. Não, aqui, não vai ficar. Aqui no meio mesmo. Pronto. Então, irmãos, ao contrário do que muitas pessoas dizem por aí, é sim uma identidade do povo de Deus passar por tribulações, situações difíceis. É sim a identidade do povo de Deus ter dificuldades na sua vida cotidiana. Veja o que Moisés fez pela fé. Tem que ser pela fé. Vai uma vez se você pega um grande aqui, porque está passando ainda. Vou botar aqui. Não, tem que aprofundar mais porque não é assim. Sempre foi e é um propósito de Deus que o povo dele sim passe por situações difíceis. Mas isso não é sem um propósito. Deus, enquanto o seu povo passa por situação difícil, ele aperfeiçoa a fé, lapida a fé do seu povo. Veja, prazeres transitórios. Esses prazeres transitórios, essas vontades transitórias, esse foi o maior problema do povo de Israel. Talvez tenha sido o maior problema de muitos hoje. Prazeres transitórios. Por que esses prazeres transitórios têm sido um problema para muitas pessoas? Veja, a decisão de Moisés de abandonar os tesouros do pecado e ser maltratado junto com o povo de Deus deveria encorajar os cristãos que perdem o seu matrimônio, sofrem por causa da sua fé, ou encorajar os irmãos que sofrem por qualquer outra coisa. Veja, Moisés preferiu padecer com seu povo do que usufruir dos prazeres e manjares do Egito. Isso chama a sua atenção? Ao contrário disso, as pessoas querem riqueza, querem manjares. Moisés tinha tudo, ele cresceu como príncipe, eu não sei se você sabe.
Ele cresceu como um príncipe egípcio, mas quando ele cresce, que sabe a identidade dele e quem é o povo dele, ele larga a mão, vira as costas para o pecado, para o prazer do mundo, para padecer em nome de Deus. Glória a Deus. Veja, não é uma simples decisão aqui. Não é, porque vivemos num mundo que as pessoas matam por dinheiro, faz tudo por dinheiro, cobiça a riqueza. Esse homem deixou a riqueza, deixou os prazeres, por causa de um povo cujo nome levava Deus, o nome de Jeová, santificava o nome de Deus. Um povo sofredor, mas escute, Moisés não foi lá para aventurar. Ele sabia que o povo sofria, e ele sabia que a partir do momento que ele deixasse o Egito, ele ia passar também a ser mais um daqueles sofredores. Mas ele não quis saber disso, ele não quis saber das dificuldades. Ele tinha uma coisa em mente: padecer em nome do seu Deus. É uma coisa que muitas pessoas não querem fazer hoje. Pessoas não querem. Quando se fala de padecer, há uma situação difícil. Veja, esse texto que você está lendo aqui deve nos encorajar, deve encorajar os cristãos que passam dificuldades, assim perseverar em qualquer situação. Foi por causa de Deus que ele fez isso. Então isso aqui nos mostra o contrário que muitas pessoas dizem por aí. Vindo para Deus, nunca mais você vai ter problema, nunca mais você vai ter tristeza, dor, angústia. Isso é uma mentira. Glória a Deus. Isso não é verdade. Ao contrário, a Bíblia está dizendo aqui que isso é a marca de um verdadeiro cristão. Não é que ele vai viver sofrendo para sempre, entende, irmãos? Para deixar claro isso aqui, para que vocês não pensem que eu estou ditando uma doutrina maquiavélica aqui, que o crente tem que sofrer para sempre. Não, não é isso que eu estou dizendo. Não é que ele tem que passar a vida toda dele sofrendo, mas isso é uma marca do cristão. Ele não vai viver sofrendo para sempre, mas ele sempre vai ser provado na proporção que Deus predestinou, decretou para provar, lapidar a sua fé. Glória a Deus. Deus faz isso, gente. Lembre de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus podia livrar ali, feito alguma coisa, e Nabucodonosor naquele momento desistir de jogar eles no fogo. Mas Deus foi e viu até onde ia a fé daqueles homens. Glória a Deus. Aleluia. Deus prova a fé, e Ele vai continuar provando a nossa fé, e até Jesus voltar, em muitas circunstâncias, a nossa fé, como a de Moisés, vai ser provada. Glória a Deus. Eu só não sei se ela vai ser aprovada como foi a de Moisés, mas provada ela vai ser, tenho certeza disso. Glória a Deus. A escolha certa, irmãos, nunca é fugir disso, como muitas pessoas fogem quando imagina que tem que carregar uma cruz e sofrer o opróbrio de Cristo. Isso não dá para mim. Não. Os irmãos devem estar dispostos a sofrer como Cristo sofreu e pela fé prosseguir avante. Veja, Moisés preferiu sofrer a usufruir pecados transitórios. Esses sofrimentos não diminuiu a fé dele, não afetou a fé dele, não fez que ele ficasse chateado com Deus, ou que chutasse o balde, ou que desistisse, ou que dissesse, não dá mais, é demais para mim. Ao contrário, ele trabalhou para Deus, pela fé, Deus o usou. Glória a Deus, aleluia. Entenda isso. Deus tem um propósito com cada um de nós aqui na terra. E ainda que seja no sofrimento, Ele tem um propósito nesse sofrimento. E eles textos, mais um eu não esqueço: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus, aleluia. Não importa qual seja o problema, o que importa é a palavra que Deus falou, e a palavra está conjunta com a fé. E se eu tenho fé, eu lembro da palavra. E se eu estou passando por algo, eu vou lembrar que um Deus poderoso disse: Ele vai fazer, por mais doloroso que seja, que isso que eu estou passando coopere para o meu bem. Glória a Deus. Ele é Deus e Ele não falha em sua palavra. Então a dificuldade levou Moisés, sabe para onde? Para longe de Deus, que nada. A dificuldade levou Moisés para perto de Deus. Aleluia. E o fez mais dependente de Deus. Você sabia que é esse propósito que Deus tem na dificuldade? Você lembra de Paulo? Oh Deus, tira esse espinho de mim, por favor. Não tira, Paulo. Oh Deus, tira esse espinho de mim. Não tira, Paulo. Deus, tira esse espinho de mim. Paulo, eu não vou tirar o espinho, ele vai continuar aí. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou dar graça a você para você suportar o espinho. Aleluia. Glória a Deus. Deus não tirou o espinho do apóstolo Paulo.
O espinho ficou lá, estava incomodando, estava doendo, mas Deus disse: eu não vou tirar o espinho. De modo que Paulo chegou a entender, sabe o quê? Quando eu estou fraco, então eu estou forte. Como assim, quando está fraco, está forte? Isso aqui é um paradoxo. Mas o que Paulo está dizendo é: quando eu estou fraco, eu sou mais dependente de Deus. E quando eu sou mais dependente de Deus, eu sou mais forte. Glória a Deus. Aleluia. É isso que Deus faz comigo e com você, amados. Em situações como essa, Ele quer que você chegue mais até Ele. Ele quer que você se aproxime mais, sabe? Ele quer que você comungue, tenha mais comunhão com Ele. Ele quer te ver mais perto como um pai, como um filho com um pai. Ele quer ter mais comunhão com você. Às vezes, quando nós estamos em abundância, em tudo bem, nós esquecemos de Deus. Está tudo bem, não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa buscar. É aí que Deus nos coloca num aperreio. Para que eu e você, Glória a Deus, possa ter mais intimidade com o Pai. Sempre foi assim em toda a história da Bíblia. Deus sempre fez isso. E como Ele não muda, diz as Escrituras, Ele vai continuar fazendo com você. Você que precisa entender os propósitos de Deus na sua vida. Como eu disse, Ele preferiu Deus. Ele escolheu sofrer com o seu povo. Ele preferiu viver pela fé, por aquilo que não se vê, mas que se espera, do que aquilo que estava às suas vistas. Espera aí, calma. Moisés tem muito para nos ensinar aqui, para ensinar você que está aqui sentado. Moisés escolheu viver por aquilo que não se vê. Irmãos, tem que ser sincero, nós somos pendentes a ser materialistas. Nós somos pendentes em viver para aquilo que vemos. Só que Moisés está nos ensinando aqui que não é o correto viver assim. Viver pela fé é viver por aquilo que não se vê. Isso é viver pela fé. Foi o que Moisés fez. Aquilo que não se vê, mas que se espera, do que aquilo que estava às suas vistas. Ouro, prata, riqueza, pecado, mulheres. Ele virou as costas para isso e pela fé, ele decidiu adorar somente a um Deus, ainda que esse Deus, no seu plano soberano, permita que o seu povo sofra, permita que seu povo passe por situações difíceis. Ele preferiu confiar nesse Deus, passar por essas situações difíceis, entendendo que esse Deus é perfeito em tudo que faz, e que no final haverá uma maior recompensa de glória. aleluia, aleluia. Então, por isso, ele perseverou. Muitas pessoas não querem vir a Deus, não querem vir para Deus exatamente por causa desses pecados. Muitas pessoas não se firmam com Deus exatamente por causa desses pecados transitórios, prazeres transitórios. Elas olham para isso porque elas estão vendo e essa é a realidade delas. Mas veja o que Moisés fez. Moisés viu tudo isso, mas ele disse não a tudo isso. Porque Moisés disse não, porquanto, vamos ler o versículo 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. O que é que Moisés contemplava? O galardão. Glória a Deus. Moisés estava com os olhos além de todo o problema que ele estava vivendo. Irmãos, Moisés considerou o pobre de Cristo. Isso é tremendo. Eu não sei se você parou para pensar aí. Talvez você olhou para esse texto e achou que era simples, mas ele não é. Ele considerou o opróbrio de Cristo. Ele considerou o sofrimento de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Moisés, pelos olhos da fé, já via Cristo. Ele considerou, ele preferiu padecer em nome de Deus, sofrer em nome de Deus, ao pecar contra Deus ou estar longe do seu caminho. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, se tem uma coisa que nós devemos sempre lembrar, é o opróbrio de Cristo.
É o sofrimento dele. Esse sofrimento deve inspirar a mim e a você a prosseguir firme, de pé, alegres, esperançosos, diante de qualquer sofrimento que nós esteja passando. O opróbrio de Cristo é o nosso incentivo, a nossa força, o nosso combustível para continuar de pé. Não é só Moisés que deve olhar o opróbrio de Cristo e dele tirar força. Eu e você deve em todo momento. Se tem algo que não devemos deixar de fazer, é deixar de olhar o opróbrio, a dor, o sofrimento de Cristo e dele tirar força e prosseguir firme, independente das situações alegres, esperançosos diante de qualquer sofrimento. Porque quando você lembra que você está sofrendo, lembre de Cristo, o próprio, porque foi por você que ele sofreu muito mais que você. Glória a Deus. Quer dizer, não pode se comparar a dor de Cristo para a sua, né? É incomparável. Irmãos, a escolha de Moisés exemplificou a certeza daquilo que ele esperava, desde que ele estava olhando para frente para o seu galardão. Você precisa olhar para frente, você que está aqui, para o seu galardão, para o autor e consumador da sua fé. Você só vai poder fazer isso se for pelos olhos da fé. Moisés olhou e olhou pelos olhos da fé. A fé de Moisés era tão grande que ela cobria os obstáculos, passava por cima do chicote egípcio, passava por cima da humilhação egípcia, passava por cima do sofrimento egípcio, porque o foco dele estava lá na frente, no opróbrio de Cristo. Glória a Deus. É o que devemos fazer. Não tem outra forma de viver pela fé. Se tiver alguma no final do culto, você me diz. Se tiver outra forma de viver pela fé, me conta, porque eu não sei ainda outra forma de viver pela fé, se não foi igual a Moisés aqui, por aquilo que não se vê. Creia, irmãos, nenhum sofrimento é para sempre, mas ele veio para tratar, testar, provar, lapidar a nossa fé. Veja, o sofrimento em Israel não foi para sempre, não, mas ao contrário disso, depois de 430 anos, houve uma recompensa. O povo foi honrado por Deus e Deus o abençoou. Assim como foi com o povo de Israel, vai ser comigo, com você. Nenhum sofrimento é e será para sempre, mas no final desse sofrimento, Deus nos honrará poderosamente. Glória a Deus. Leia o 27 comigo. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Não é tremendo isso? Aleluia. É tremendo isso, irmão. E presta atenção que tudo é pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Esse tem que ser o nosso padrão, amado. Não tente enfrentar as dificuldades se não for pela fé. Nós estamos aprendendo hoje com Deus. Você prestou atenção? É pela fé, pela fé, pela fé. Tudo que ele fez foi pela fé. Por que a Bíblia está nos ensinando isso? Porque não tem outro modo de passar por dificuldades, situações, opróbrio e continuar de pé louvando a Deus, se não for por essa poderosa fé. Glória a Deus. Não tem outro modo. Não tem. Tem que ser pela fé. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei do Egito. E o que é que representava o Egito, irmãos? O Egito representava o pecado e o império de Satanás. Irmãos, Moisés deixou o império de Satanás e o pecado. O Egito era terra de pecado, e ele representava tanto o próprio pecado aqui, quanto o império de Satanás. Moisés conseguiu largar o Egito. Aqui nós aprendemos algo. Alguém só pode deixar o pecado, alguém só pode deixar as trevas, alguém só pode deixar o Egito se for através da fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Não tem outro método.
O homem só pode sair da lama e vir a Deus se for através da fé do Filho de Deus. Aleluia. Foi dessa forma que Moisés saiu da lama que ele estava, do pecado, do Egito, dos prazeres transitórios. Por quê? Por meio da fé. Só através da fé. Só através da fé alguém pode ser justificado, como diz a Bíblia, justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus. Pela fé, só por aquilo que você não vê, crendo, espera, na certeza que irá ver, é que o homem pode viver, ainda que em meio à tribulação, sofrimento e dificuldade, louvando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Deixa eu repetir isso aqui. Só pela fé, só por aquilo que você não vê, crendo que espera, na certeza que irá ver, é que o homem pode viver, ainda que em meio à tribulação e sofrimento e dificuldade, louvando, glorificando e exaltando o nome bendito do Senhor. É pela fé, irmão. Ore constante que Deus renove a sua fé. Não tem outro método de nós. É pela fé que você prega, é pela fé que você evangeliza, é pela fé que você vence o pecado, é pela fé que você chega em Cristo. É pela fé. O meio é a fé. Não tenha. Por isso o próprio Hebreus vai deixar claro isso aqui, não é? Por meio dessa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Está vendo? Porque a fé é exatamente isso. Você não vê Deus. Você não vê Deus materializado como você está me vendo. Então você só pode crer em Deus pelos olhos da fé, por aquilo que você não viu. Você não consegue ver Deus aqui agora, mas sabe dentro do seu coração que Ele está aqui. Glória a Deus. É pela fé, irmãos. Ah, não passou ainda, está ainda. É pela fé que você quer que o Deus que é invisível vai entrar, vai curar, vai salvar, vai resolver. Não é na base da tribulação, da desesperança ou da limitação do poder de Deus. Esse nunca é o melhor caminho. Glória a Deus. Não limite o poder de Deus por causa do peso do sofrimento que você está passando ou vai passar. Não limite. Deus sempre será maior do que qualquer problema que você vier passar. Glória a Deus. Lembre disso, amados. Lembre. Só pela fé, não tem outro modo. Só pela fé em Deus genuína, o homem pode sair do buraco do pecado, sair do poço da lama, do pecado do Egito e vir à igreja servir a Deus. Só pela fé em Deus genuína, o homem pode sair do buraco, do poço da lama, do pecado do Egito e vir à igreja glorificar ao nome de Deus. Aleluia. Veja que a Bíblia também diz que ele não temeu Moisés. Ele saiu sem temer. O que significa isso? Por essa mesma fé que os temores somem. Escute, tudo é pela fé. Ele saiu e não saiu com medo de Faraó. Ele não temeu porque ele sabia quem chamava ele, a quem ele ia diante, era muito maior do que Faraó. Glória a Deus. Então ele saiu sem temor. É essa mesma fé, irmãos, que faz que os temores sumam. Os temores somem, o medo some. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou enfrentar essa situação? Será que eu vou permanecer? Bom, com certeza, sem fé não. Sem fé você não vai conseguir, não vai enfrentar e não vai permanecer de pé nessa situação. Sem fé não. Mas, se você tiver fé, e essa fé estiver no Deus soberano, que pode todas as coisas, que opera todas as coisas, que é dono de todas as coisas, que cuida daqueles que nele crê, você pode se encaminhar sem medo, porque ele vai segurar em suas mãos, e se você cair, não ficará prostrado. Aleluia. Graças a Deus. Não vai ficar. Se você tiver fé nesse Deus, por mais fraco que você seja, isso é fé. Você é fraco, confia no Deus que é forte. Pode até cair, amado, mas não fica prostrado, não. Mas você vai permanecer firme, como quem vê aquele que é invisível. Ô irmão, a motivação da nossa fé, a motivação da nossa caminhada, a motivação que temos para viver aqui nessa terra tenebrosa, escura, não está naquilo que vemos. Eu vou te dizer de novo. Grava isso aqui que eu estou falando agora.
E todas as coisas, claro. A motivação da nossa fé, o motivo pelo qual você está vivendo, não é pelas coisas que você está vendo. Não é isso que tem que fazer você estar feliz ou motivar a sua fé. A motivação que temos para viver aqui nessa terra tenebrosa e escura não é aquilo que estamos vendo. Não é aquilo que nós não vemos. Não é o visível, é o invisível. Não é pelo visível que você vive. Você vive pelo invisível, por aquilo que você não vê. É por isso que os crentes muitas vezes chamam de doido, não é? Porque não vê nada, mas da glória continua louvando, acreditando e sabendo que Deus é fiel para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Agora eu vou te dizer uma coisa: você quer um motivo para ser feliz? Quer um motivo para vencer lutas? Quer um motivo para vencer batalhas? Quer um motivo para vencer o pecado? Quer um motivo para enfrentar a dificuldade de cabeça erguida, louvando, glorificando a Deus? Cristo. Glória a Deus. Cristo é esse motivo invisível. Ele é um motivo para você ser feliz. Ele é um motivo para você enfrentar a batalha. Ele é um motivo para você vencer o pecado. Ele é um motivo para você passar por dificuldade, enfrentar dificuldade de cabeça erguida, louvando, glorificando a Deus. Cristo é esse motivo. Aleluia. Glória a Deus. Não tem outro. Oh, amados, não foque tanto naquilo que se vê, naquilo que você está vendo, a dificuldade que você está vendo, o problema que você está vendo, na tristeza que você está vendo. Isso vai abalar você. Mas ainda que você veja isso, olhe para o invisível. Lembre que esse invisível pode todas as coisas, e ele é a motivação do nosso viver. Glória a Deus. Leia o versículo 28 comigo. Pela fé, celebrou a Páscoa, o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Veja, olhe bem, as dificuldades da vida não parou Moisés. Vocês estão vendo aí. Graças a Deus o texto começou dizendo que ele preferiu sofrer. Então houve sofrimento para Moisés. Houve humilhação para Moisés. Mas aqui nós percebemos o versículo 28. Moisés está dando culto a Deus. Então nós observamos e aprendemos com ele pela fé que as dificuldades da vida não parou Moisés. O problema, a tristeza, a angústia, nada que você esteja sentindo é desculpa para você parar, para você estagnar, para você não buscar mais a Deus, não ser íntimo com Deus. Não é, irmãos? Veja, mesmo com todas as dificuldades, Moisés pela fé celebrou a Páscoa a Deus. E o que é isso? Mesmo passando por dificuldades, não tirou. A dificuldade não tirou Moisés do culto a Deus. A dificuldade não tirou Moisés da presença de Deus. A dificuldade não fez a fé de Moisés esfriar. Mas ao contrário, ainda com tudo isso, ele entendia que Deus é soberano, controla tudo, pode tudo, tudo está no controle dele. Então, ao invés de reclamar, ele foi servir a Deus. Glória a Deus. Ele ofereceu culto a ele celebrou a Páscoa pela fé, ele fez isso pela fé, irmãos. Você pode fazer isso, louvar a Deus, independente das circunstâncias. Moisés permaneceu fiel, independente da circunstância, ele permaneceu firme, independente da circunstância, ele cultuou a Deus. Glória a Deus. Veja, o sangue aqui no umbral da porta é uma tipificação da morte de Cristo. Esse sangue que você está vendo aí aqui no texto é uma tipificação da morte de Cristo, pois Moisés confiou em Deus, confiou que o Senhor, o Deus que ele cria, ia prover o socorro para eles, que sim, esse Deus é poderoso para salvar. Então pela fé, ele coloca o sangue nos umbrais da porta, obedecendo a ordem de Deus, servindo mais uma vez, mesmo em meio a tudo que ele estava passando, ele decidiu viver pela fé.
Ele cria que o mesmo Deus que enviará o anjo da morte era o mesmo Deus que o livraria da morte com aquele sangue que apontava para Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Veja, irmãos, esse sangue apontava para Cristo, não é? Para eles foi o sangue no umbral da porta, para nós foi o sangue no Calvário. Qual foi a motivação de Moisés aqui? A ordem de Deus para ele. Ele teve a fé que Deus livraria com o sangue de Cristo. E realmente Deus livrou. Assim devemos, igualmente como Moisés, ter fé que o sangue de Cristo também nos livrou da morte, salvando a nossa alma, nos preparou um descanso, nos trouxe paz, nos trouxe esperança, nos trouxe preenchimento, preencheu o vazio das nossas almas. A morte de Cristo é o sentido das nossas vidas. Glória. Aleluia. Da mesma forma que Deus cuidou do povo matando um cordeiro, e o anjo da morte passou direto, apontando para Cristo, porque todo cordeiro do Antigo Testamento era Cristo tipificado, já estava apontando para o Cristo que viria, outrora, morrer como homem. E aquele cordeiro não foi diferente. Aquele cordeiro que Deus matou lá no Egito era o próprio Cristo tipificado, salvando o povo de Israel. Mas nós tivemos o nosso cordeiro não tipificado, mas morrendo como um homem em uma cruz. Aleluia. E sabe o que ele preparou para nós com essa morte? Descanso. Sabe o que ele trouxe para nós? Paz. Sabe o que ele trouxe para nós? Esperança. Que esperança havia em mim e você antes da morte de Cristo? Havia uma esperança de ir para o inferno. Então a morte de Cristo, assim como Deus proporcionou salvação para o povo, a morte de Cristo proporcionou salvação para nós. E ela é a motivação para o nosso viver. E essa morte não só proporcionou salvação, como também preencheu o vazio dos nossos corações. Nos trouxe descanso, nos trouxe preenchimento, preencheu o vazio das nossas almas e nos livrou da morte. Cristo é o sentido das nossas vidas. Se Moisés tinha um motivo para servir a Deus, eu e você também temos. Como é? Se Moisés tinha um motivo e uma motivação para servir a Deus, eu e você também temos. Se o sangue lá nos umbrais da porta, que estava, desse sangue, houve livramento para o povo de Israel, para nós, o sangue foi derramado no Gólgota. Aleluia. Leia o 29 comigo. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todos. Pela fé, atravessou o mar vermelho. Veja, irmãos, agora o texto finaliza dizendo que a fé de Moisés, preste bem atenção, o texto finaliza dizendo que a fé de Moisés, a fé que ele tinha em Deus, não só fez que ele vencesse a ira de Faraó, os prazeres do Egito, a incredulidade e os pecados transitórios e o medo. De novo, escute, pela fé atravessou o mar vermelho. O texto está nos ensinando, dizendo para nós, que a fé de Moisés não só fez que ele vencesse a ira de Faraó, os prazeres do Egito, a incredulidade, os pecados transitórios e o medo. Não, mas também pela fé, por confiar, acreditar, ele pode ver um dos milagres mais tremendos e miraculosos de todas as Escrituras. Glória a Deus. O mar se abriu ao meio. A Bíblia diz que pela fé ele atravessou o mar vermelho. O que representa isso, pastor? A fé de Moisés fez que ele vencesse a dificuldade. Talvez, amado irmão, talvez a maior dificuldade que estava diante dele ali, enquanto o mar estava fechado, Faraó e seus cavaleiros vinham, como vocês sabem, furiosos para o matar. Mas era só isso? Não. Tinha um povo no ouvido dele dizendo assim: você está doido, Moisés? Como é que você tira nós daqui para morrer?
Como é que você tira nós do Egito para morrer? Era melhor ter deixado nós lá. Já não custava o mar que está fechado, o faraó que vinha de lá para cá, o povo murmurando: Moisés, se nós morrer aqui, você vai ver como é que pode, era melhor deixar nós lá. Então, talvez esse foi a maior dificuldade que ele enfrentou, que estava diante dele, o mar fechado, o faraó vindo com seus cavaleiros, furioso para os matar, o povo reclamando nos seus ouvidos, o povo murmurando, dizendo a ele: por que você não tirou de lá para morrer aqui, Moisés? Mas pela fé. Ah, meu Deus, sempre tem pela fé, né? Aprenda, por favor, essa noite. Pela fé, Moisés sabia que Deus ia trazer um escape. Glória a Deus. Aleluia. Que ia trazer uma solução. O mar está fechado, não é? É impossível. Não tem como atravessar. Não tinha mesmo, o mar vermelho. Olha lá, irmão, a dificuldade diante de Moisés. Deus quer colocar fé em mim e você aqui essa noite. Ou Ele quer aumentar, ou Ele quer preencher, algo Ele quer fazer na sua fé aqui. O mar estava fechado. Essa foi a maior dificuldade do Moisés, servo fiel. O mar não tinha nada, nenhuma perspectiva, nenhum sinal que ele ia abrir. Os olhos dele já tinham visto o mar abrir. Não! A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Os olhos dele não tinham visto, mas ele sabia que o Deus que ele cria podia abrir aquele mar. Glória a Deus. Isso é fé, irmãos. Ele sabia. E o que representa isso, pastor? A fé de Moisés fez que ele vencesse a dificuldade sem reclamar. Ele sabia que Deus ia trazer um escape, uma solução, pois ele sabia em quem ele tinha crido. Ei, você sabe em quem você tem crido? Isso faz uma diferença para a sua cosmovisão. Moisés sabia em quem ele tinha crido. É muito importante você saber em quem você está crendo. Não é um Deus fraco. Não é um Deus que não pode fazer e operar milagres. O problema, sabe que não está em Deus? O problema está na nossa pequena fé. Não está em Deus. Não é que Deus mudou, amados. Ah, porque que Deus não fez? É a minha fé. É a minha fé. Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Se for possível, Ele ainda abre o mar para salvar o seu povo. Glória a Deus. Glória a Deus, O aleluia. problema não está em Deus. Não. Nunca teve em Deus. O problema está na minha e na sua fé. Ô amado, eu tenho certeza que você concorda comigo que para Moisés era impossível abrir aquele mar. Ele não podia fazer nada, não era? O povo no ouvido dele, o mar fechado. Ele não podia fazer mais nada ali. Mas Deus, o Deus que ele decidiu crer, servir, amar, e estar na presença, mesmo com dificuldade, sim, ele sabia que esse Deus podia abrir o mar. Aquele mar, pela fé, aquele mar foi aberto, e Moisés passou a pés enxutos. Glória a Glória a Deus, aleluia. Obrigado. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. É isso que Deus quer de mim e de você. Que mesmo que você veja mares que pareça que não vão se abrir, ou seja, dificuldades, qualquer situação nessa vida que pareça que não vai ter fim, não vai ter jeito, não vai ter solução, porque Ele se importa com você. Ele se importa com você, Ele se importa com o seu sofrimento. Ele tem cuidado de você. Deus não quer que você diminua o poder dele, mas tenha fé. Da mesma forma que ele abriu o mar, ele pode em um minuto mudar qualquer situação. Glória a Deus. Aleluia. É essa fé que Deus quer ver em nós. É essa fé que Deus quer ver em você, servo, serva. Pela fé você pode vencer aquele pecado. Pela fé você pode conseguir aquele desejo, aquele sonho. Mas tem que ser pela fé. Deus gosta de ver a fé, mesmo em meio à dificuldade. Glória a Deus. Aleluia. A fé tem que ser ultra circunstancial. Não dependa da circunstância para crer. Não dependa da circunstância para acreditar. Não dependa da circunstância para buscar. Busque em meio a qualquer circunstância. Glória a Deus. Não espere o problema acabar para buscar. Não espere a dificuldade acabar para buscar.
mares diante de nós. Às vezes tem barreira, mares que parece que não vai abrir. Deus não mudou, Ele continua o mesmo. É a nossa fé que está doente. Mas se tivermos fé de um tamanho de um grão de mostarda, direi esse monte o quê? Oh, irmãos, o que falta em nós é fé. E para acabar, você não pode mais. Você não pode. Eu sei disso, você não pode. Mas Deus pode todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que você não pode. Eu sei que eu não posso. É verdade isso. Ninguém aqui pode. Mas você esqueceu, amado. Em quem você crê, abriu o mar. Em quem você crê, os olhos passou pelo fogo, nem o chapéu chamuscou. Glória a A Deus. roupa não cheirava queimado. Aleluia. O sol parou, Josué orou, Elias orou, o fogo caiu do céu. Esse Deus que você crê. Eliseu orou, o machado flutuou. Glória a Deus. Aleluia. É esse Deus que você crê, meu irmão. E como disse Jó, eu acabo aqui. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. A Ele a glória eternamente pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus Deus. abençoe a sua vida.